presidente. Quero me inscrever aí. Mas não tem ninguém inscrito. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Padre Pedro Baldiceira, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, deputado Rodrigo Minotto, senhores deputados, deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da 67ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 21 de junho de 2022. Sob a presidência do deputado Moacir Sopelsa, às 14 horas do dia 21 de junho do ano 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, terceiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Osmar Vicentini, Ricardo Alba, Ismael dos Santos e a senhora deputada Luciana Carbinati. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Neudi Sareta, PT, Gessé Lopes e Sargento Lima, PL, Kennedy Nunes, PTB, Mauro de Nadal e Bruno Souza, Bloco MDB Novo. Ordem do dia. Foram aprovados em turno único os projetos de leis número 48 e 99/2022. Após ser discutido pelo senhor deputado João Amin, foi aprovado em turno único o projeto de lei número 65/2022 e foi aprovada a moção número 527/2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1094, 1095, 1097 a 1112/2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 487 a 490/2022. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Coronel Mocelin, Bruno Souza, Valdir Cobalcini e Maurício Scudelarc. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para amanhã, no horário regimental. E, para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Senhor presidente, era a ata de hoje. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 108 do Regimento Interno, dou-a por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Em breves comunicações, inscrito para falar em primeiro lugar, o senhor deputado Ivan Nats, líder do Partido Liberal, a quem concedo a palavra pelo prazo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, muito boa tarde, que nos acompanha aqui também pelas redes da TV, a LESC. É muito bom estar aqui e poder conversar sobre os desafios de Santa Catarina. Mas hoje o objetivo da minha conversa com o Parlamento e com os catarinenses é uma reunião que nós fizemos ontem em Brasília com o ministro da Justiça, o André Marques, sobre uma pauta extremamente delicada para o Brasil,
que é a demarcação de terra indígena, o chamado marco regulatório, que tem criado uma série de desafios para o país e tem também estabelecido, senhores deputados, uma insegurança jurídica muito grande, porque uma grande população de Santa Catarina e do Brasil depende do julgamento do marco regulatório pelo STF. Uma dessas regiões, e aqui me interessa ao deputado Ismael, que somos aí da região do Vale, do Alto Vale do Itajaí, deputado Milton Obos, outros deputados, e especificamente a essa área que eu queria conversar, porque se o marco regulatório foi instituído através da Constituição de 88, como quer o Ministério Público Federal na ação originária aqui dos Morros dos Cavalos, nós teremos 30% do território brasileiro em área indígena. 30%. Queria mostrar para vocês uma foto, se não me engano, a terceira, do mapa, para que vocês possam fazer uma reflexão da região de Ibirama, de José Boatê, que, como eu disse aqui, é a área que nos toca mais. Atualmente, a área da reserva de José Boatê é aquela mancha mais clara que a gente vê no mapa. Tem 14 mil hectares e é a reserva indígena de José Boatê, instituída lá se eu não me engano, em 1924, na pacificação. E, quando o ministro Jobim, em 1984, se não me falha também a memória, porque a minha anotação acabou ficando lá no escritório de Blumenau, se criou uma nova demarcação de terra. E aí, se o marco regulatório for julgado anterior a 1988, como quer o Ministério Público Federal de Santa Catarina, na ação originária, nós teremos a ampliação de 1.000 quilômetros quadrados. E no mapa mais ou menos apresentado é isso aí. Nós transformaremos a reserva indígena de José Boatê, nós vamos dobrar de tamanho e vamos atingir toda essa região aí, que é Serra da Abelha, Faxinal, uma parte de Vitimaçum, uma parte de Vitor Meirelles, se eu não me engano, ali, toda essa região vai ser atingida pelo marco regulatório. É um absurdo. É um absurdo. Por quê? Porque a Constituição de 88 fixou o lapso temporal da criação e ampliação de reservas indígenas, 1988. Até ali, dali para frente, não se pode criar nem ampliar território indígena. E, vez por outra, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, vem reconhecendo a ampliação de território indígena no Brasil. Em 1994, nós tínhamos 104 etnias no país, indígenas. 104. Hoje, nós estamos ultrapassando a casa dos 310 etnias reconhecidas pela FUNAI no país. Nós aumentamos quase 200 etnias indígenas no país em cerca de 15 anos, 20 anos, em menos de 20 anos. Mais 200 etnias. Isso significa que essas 200 etnias terão terra, território. E é isso que está em jogo. A ampliação do território indígena, a ampliação das etnias indígenas, representa mais terra indígena, mais território para os índios no Brasil. E índios aqui do Morro dos Cavalos. Índio do Morro dos Cavalos. Aqui na região da Palhoça.
Quem conhece os índios do Morro do Cavalo sabe do que nós estamos falando. Eu sei que é um tema delicado. Santa Catarina sofre em várias áreas com a indecisão do Supremo Tribunal Federal. Em várias regiões do estado de Santa Catarina, nós temos território indígena. E todos esses territórios serão atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser hoje, mas foi adiada para pós-eleição. Agora, se o marco regulatório do reconhecimento do território indígena for reconhecido para depois de 88, boa parte do território catarinense vai ser atingido por essa nova decisão do Supremo. Isso faz com que o colono que vive na região de José Boatê, Vitimaçu, Vitor Meireles, Araquari, que também está em jogo, essas pessoas, elas ficam numa insegurança jurídica tremenda. Principalmente nessa região, deputado Ismael, a nossa região do Alto Vale. Porque a cultura da plantação de madeira, o pinus, o eucalipto, que é plantado na nossa região, ele precisa de tempo. Nós precisamos de 20 anos de planejamento, 25, 30 anos de planejamento. E se nós temos hoje território, temos propriedade, nós temos escritura. Escritura com mais de 50 anos, mais de 60 anos. Nós temos escritura de 1912 de área, que tem posse do bisavô, do avô, do tataravô, do pai, da mãe. E essas pessoas elas não estão podendo construir, não estão podendo edificar, não estão podendo fazer planejamento de longo prazo. E a região do Alto Vale é a que mais sofre, porque é uma região que exige, a nossa cultura da plantação da madeira exige tempo. E quem é que vai plantar um pé de pinus, um pé de eucalipto, com uma insegurança jurídica de uma produção que precisa de 15, 20, 25 anos para se produzir? Então, o marco regulatório é fundamental. E nós temos que ter compreensão de que, se isso for julgado procedente, o Estado de Santa Catarina vai sofrer, e vai sofrer muito. E, por outro lado, a insegurança das pessoas que vivem na região, que precisam de segurança jurídica para continuar a sua vida no campo, né, deputado Maurício? Queria apoiar o pronunciamento de Vossa Excelência, a preocupação que tem ali com o Alto Vale. Não é que a reserva, o Alto Vale vai se transformar na reserva daqui a pouco, do jeito que eles querem ampliar. Algum tempo atrás, apareceu uma tribo em Chapecó, que ficou numa área lá onde já tem outra tribo, mas que não se acertavam. Para resolver essa questão, como essa tribo exigia uma área de terras ali na região de Saudades, Cunhaporã, queriam desapropriar, comprar o governo do Estado uma área gigante lá no extremo oeste para fazer mais uma reserva indígena. Pelo número de índios que nós temos, que tem que ser preservado, tem que ser respeitado, mas pela área já indígena no Brasil, não é admissível que quem está trabalhando, produzindo, seja prejudicado por isso. Parabéns por ir a Brasília, por buscar solução para esse tema, que é muito importante e já criou grandes transtornos no nosso Estado. Inclusive, para fazer duplicação da 101, atrasou muito tempo aí, em razão da briga na questão da autorização da FUNAI na reserva indígena. Parabéns, deputado Ivana. Obrigado, deputado Maurício. Só para você ter uma ideia, no Morro dos Cavalos, na ação originária que está sendo julgada no Supremo, quem fez o laudo antropológico do Morro dos Cavalos é o mesmo que deu o parecer favorável à ampliação da... Mais um minuto, deputado Ivanates. Para ampliação da reserva. Você vê um absurdo. O antropólogo fez o laudo, disse que a reserva tinha que ser ampliada. E ele foi o que deu o parecer também, dentro da FUNAI, para ampliar a reserva. Então, é absurdo em cima de absurdo. Então, o ideal é que a gente faça com que esse projeto, esse processo, volte para Santa Catarina, para que a gente analise o laudo antropológico, que o autor
e o perito foram a mesma pessoa. Então, a posição é de que o processo retorne para Santa Catarina para corrigir, na sua essência, a ação originária do Supremo Tribunal Federal. Deputado Lima. Vou esperar terminar o tempo, não peço pela ordem. Obrigado. Se o presidente quiser abrir o meu tempo agora, que é o seguinte, nós já continuamos o debate, depois eu assumo a tribuna. Perfeito, deputado Maurício. Com a palavra, o deputado Maurício, pelo prazo de até 10 minutos, pelas breves comunicações, e pode continuar o debate. Parabenizar, deputado Ivanates, deputado Maurício Scudilá, que é o orgulho da bancada do Partido Liberal, que é o orgulho da bancada do PL, que é o orgulho ver o senhor assumindo também essa bandeira. O Brasil ele está prestes a ser inviabilizado economicamente. Esse marco regulatório é algo que é a política do quanto pior, melhor. Esse aparelhamento esquerdista, que é em todas as esferas, que realmente trabalha para o quanto pior, melhor. E a gente pensa que esse problema não bate à nossa porta, esse problema está aqui do lado. Está lá em José Botex, está aqui em Araquari. Nós temos índios ali que foram trazidos há 15 anos atrás por um padre ali que não falam português. Ele teve de pegar um ônibus, encher de índio ali no Uruguai e trazer para cá. Isso. Justamente para isso. Nós estamos sendo vitimados constantemente. E detalhe, vai inviabilizar, sim, economicamente o Estado de Santa Catarina, vai inviabilizar, sim, economicamente a produção, nossa produção de grãos, Estado do Mato Grosso e Goiás. É a política do quanto melhor, pior, do quanto pior, melhor. E detalhe, é resultado direto do aparelhamento das instituições, da militância política do STF. Nós estamos à frente agora de um momento crucial. Que bom, né, que homens de bravura como o senhor, deputado Maurício Scudilá, que nós estamos aqui enxergando isso e abrindo os olhos do catarinense para um problema que está passando desapercebido. Parabéns, deputado Ivanates. Muito obrigado, deputado Maurício Scudilá, por ter concedido o tempo aqui para a gente poder expressar isso. Araquari hoje é uma cidade que parou em decorrência justamente dessa insegurança jurídica criada pelo marco temporal. Parabéns, deputado Ivanates. Deputado Maurício, deputado Lima, ontem, por favor, mostre ali a fotografia da reunião, da presença dos deputados catarinenses que estavam lá, dedicados com o compromisso de ajudar essa pauta, deputado Maurício Scudilá. Por favor, só botar a foto, olha lá. Nós tínhamos ali deputada Ângela Min, deputado Darcy de Matos, deputado Peninha, que é um grande, que acompanha essa pauta pela região lá do Alto Vale, de Vermelho, a deputada Giovana de Sá, presente lá na reunião para mostrar outra foto, e um ministro extremamente sensibilizado, deputado Maurício. É muito bom você ver um ministro que se sensibiliza, que compreende, que sabe do que está falando. Essa linguagem do espanhol que veio de ônibus, foi usada lá. Foi. E outra coisa, deputado Maurício, deputado Lima, o ministro falou que nós temos no Amazonas uma aldeia indígena, tem uma torre de energia elétrica em cima de uma parte de uma aldeia indígena. A empresa tem que pagar 80 milhões de reais para a aldeia indígena, para que eles não derrubem a torre de energia elétrica. 80 milhões foi o acordo, para que os índios não derrubem a torre de energia elétrica que abastece toda uma cidade da Amazônia. E o ministro relatou vários fatos sobre os enfrentamentos com a comunidade indígena. Em Blumenau, deputado Ismael, nós temos uma ocupação lá no Centro Social de Saúde, Centro de Saúde, que, aliás, Vossa Excelência luta para fazer daquilo lá uma delegacia. Que nós estamos lutando para fazer lá no Centro de Saúde uma delegacia, deputado Maurício Scudilá, que Vossa Excelência, que é da Polícia Civil, uma delegacia que a estrutura está ocupada pela comunidade indígena. Ninguém consegue tirar. Ninguém consegue tirar. Então, a comunidade indígena está lá na reserva, ampliando a sua reserva, está dentro da cidade, ocupando espaço público e ninguém consegue tirar. Ontem, também participou o presidente da FUNAI. E o presidente da FUNAI relatou histórias inacreditáveis de aparelhamento da esquerda, aparelhamento do sistema para poder proteger, ampliar e, transformar em dinheiro.
Porque o que está por trás disso tudo, deputado Maurício, não é a ampliação do território indígena, porque a área que tem já é suficiente. O que está por trás é o dinheiro, é a prata, é o ouro, é a madeira, são as energias renováveis que estão dentro desse território. Então, muito obrigado pela participação, deputado Maurício, obrigado pela oportunidade que você me dá, deputado Lima, a mesa também, para a gente conversar. Nós temos que voltar com esse tema aqui. A gente tem que voltar mais vezes com esse tema aqui, porque esse é um assunto muito grave do Brasil e de Santa Catarina. Obrigado, Maurício. O tema é importante, tem que abrir espaço. Quero aproveitar, saudar o meu amigo Antônio, meus amigos lá no Novo Horizonte, que aqui estão presentes, saudar a doutora Vivian, presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina, seja bem-vindo. Agora, vejo os nossos vereadores aí do município de Urubici, o Ivair, presidente da Câmara, e os vereadores, sejam bem-vindos. Na verdade, eu tinha solicitado o tempo com outra preocupação que também é muito grande na população catarinense, deputado Lima. Eu tenho recebido diariamente áudios, telefonemas, mensagens de pais desesperados que continua o problema, onde nós tivemos audiência pública, de vaga em UTI infantil e neonatal, deputado Ismael. E só para... Vamos ver se eu consigo tirar o som aqui. Desde terça passada nós estamos aqui esperando a UTI para ele, não tem. Nós estamos numa casa de apoio, aqui em São Miguel, Casa de Apoio Instituto Terezinha Gaio Basso, é que nós não podemos ficar junto com ele lá, né? Desde terça passada nós estamos aqui esperando a UTI para ele, não tem. Desde terça passada, a família esperando UTI, o neném acomodado no hospital lá num quarto, os médicos dizendo que precisa da UTI. Essa semana autorizaram um avião trazer um neném de São Miguel do Oeste, deputado Silvio, para Itajaí. Vê se é admissível isso, né? Até a família perde o contato com a criança. Nós estamos enfrentando um caos na saúde em Santa Catarina. Eu queria encontrar aqui outros vídeos, áudios que eu recebi, de pais implorando, que estão preocupados, que vão perder os seus filhos. Um áudio lá do pai agora, que depois de 4, 5 dias conseguiu uma vaga no hospital regional, uma UTI no hospital regional em Chapecó, deputado Fabiano. E ele disse, agora eu estou aqui, só que conversando com os médicos, eles disseram que estão na iminência de parar, porque os médicos do Hospital Regional de Chapecó estão há 6 meses sem receber salário. Aquela dívida de 50 bilhões que se fala que o hospital tem, deve estar, tem talvez insumo, medicamento não deve ser tão grande, porque aí haveria o corte desses produtos e o problema seria mais grave. Então, o hospital, para não parar o atendimento, está atrasando o salário dos seus profissionais, deputado Silvio. E tem que manter pelo menos o insumo, o medicamento pagando, porque senão os fornecedores vão parar. Então, nós passamos uma pandemia, nós já tínhamos falta de UTI antes da pandemia, passou a pandemia e nós continuamos com o mesmo problema. Tem uma notícia que eu vi aí também na imprensa, a técnica, bebê morre em hospital em Florianópolis e saúde investiga se óbito tem relação com falta de UTI. Infelizmente, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Com a pandemia, parece que houve
maior número de nascimentos prematuros. Essas crianças prematuras, na sua grande maioria, precisam de um leito de UTI para recuperação e nós não estamos tendo esse atendimento. Então, é lamentável que o nosso Estado, com a produção, com a riqueza, com o trabalho do seu povo, esteja enfrentando uma situação tão grave na saúde, nas rodovias, em vários setores. Então, infelizmente, é preciso de ações, a Assembleia tem corrido atrás. Ontem, a Comissão de Saúde, capitaneada pelo deputado Sareto, fez uma reunião a respeito desse assunto, mas nós temos que estar atentos, o problema é... Obrigado, deputado Maurício. Com a palavra ainda no horário das breves comunicações, concedo ao deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados, a quem nos acompanha, eu trago aqui uma preocupação muito grande com a situação em que está acontecendo com o nosso país, principalmente com o povo brasileiro. Eu estava lendo aqui os últimos dados da pesquisa que a Universidade Federal de Minas Gerais fez sobre a condição de vida do brasileiro. 47 milhões de brasileiros estão tentando sobreviver com até R$ 89,00 por mês. 9 milhões de brasileiros estão vivendo com até R$ 178,00 por mês. 19 milhões de brasileiros estão lutando para viver com até meio salário mínimo. Ou seja, 75 milhões de brasileiros, 35% da nossa população está vivendo abaixo de meio salário mínimo, que não chega a R$ 600,00, o que 75 milhões de brasileiros vivem. O poder de compra do brasileiro, o poder de compra do salário mínimo é um dos mais baixos já registrados. Isso fez com que a fome no Brasil, com que a pobreza extrema no nosso país, saltasse de 19 para 33 milhões de brasileiros que passam fome. Isso é uma situação delicada, complicada, triste, de uma injustiça muito grande, que a economia atual do país está levando o povo brasileiro. O contrário, de uma economia feita para os ricos, que é a economia brasileira, nós constituímos aí 11 novos bilionários nesse último período. Uma economia que não é feita para povo, é uma economia que é feita para o rico. O pobre está se lascando nesse país, infelizmente. Eu recebi hoje também informação de que o ministro dos Transportes deverá vir a Santa Catarina na semana que vem. Seria muito bom se o ministro viesse anunciar pelo menos R$1 para Santa Catarina, né? O ministro vai visitar a primeira obra federal que está sendo executada com recursos estaduais, que é a BR-163, no extremo oeste de Santa Catarina, entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira. Uma rodovia que está sendo feita com concreto e que, pela primeira vez, uma rodovia federal é executada com recursos do governo do Estado e não do governo federal. E o ministro vai vir fazer uma vistoria. Aliás, inclusive, houveram alguns pagamentos atrasados da obra que a empresa teve que diminuir o ritmo, porque o governo do Estado depositou o dinheiro na conta do DENIT, mas a fiscalização, a vistoria da obra para liberar o pagamento atrasou, né? E seria importante as pessoas que têm contato com o ministro dos Transportes convidá-lo para ele andar sobre alguns trechos de BRs em Santa Catarina, como, por exemplo, de Ponte Serrada ao Trevo de Irani. Se ele conseguir transportar, passar ali sem furar um pneu,
parabéns para esse ministro, poderia andar lá no trecho de Pinhalzinho, poderia entrar no trecho do Extremo Oeste. Aí o pessoal aqui do Norte vai pedir para ele andar pela rodovia 470, e assim, quem sabe ele se sinta sensibilizado de que até agora o governo federal não investiu R$1 em Santa Catarina e passe a fazer algumas obras que são extremamente importantes para o desenvolvimento do nosso Estado e de reconhecimento ao Estado de Santa Catarina pelo que representa no cenário nacional. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Concedo a palavra ao deputado Márcio Machado, pelo prazo de até 10 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente em exercício, o deputado Rodrigo Minotto, nobres deputados, quem nos assiste online, neste momento, pelo YouTube e outras redes sociais também. Senhor presidente, o que me faz vir à tribuna é uma questão caótica que está acontecendo na saúde, especialmente no atendimento lá na UPA de Lages. As pessoas não têm a estrutura adequada, tem pessoas dormindo no chão, sendo medicadas em pé. Por que isso? Porque nós precisamos de um trabalho mais efetivo do governo do Estado para que possa respaldar os hospitais que são da região. Porque hoje existe um hospital chamado Nossa Senhora dos Prazeres. Então, as emergências vão para esse hospital. E o que acontece? Aí a UPA, ela está com uma superlotação. Por quê? Porque muitos hospitais, como São Joaquim, que não está recebendo recursos, Hospital de Ponte Alta, que está fechado, hospitais que precisam de estrutura. E aí o governador, com um monte de dinheiro, vai lá e entrega para os municípios, e é muito bem-vindo, mas para os hospitais não. Então, tem vários hospitais que foram destinados recursos de emenda impositiva e ele não pode receber porque está com problema na DART, que são as certidões. Assim, nós apresentamos uma PEC, logo virá para cá, para a admissibilidade da mesma, para que os hospitais possam receber de fundo a fundo e aí fazer aquela gestão daquele dinheiro. Por exemplo, lá em São Joaquim, tem R$100 mil desde 2020, 2021 e até agora nada, para energia solar. O que acontece? Ele vai economizar na faixa de R$2.000 a R$2.500, podendo utilizar esse dinheiro em qualquer outro lugar. Então, o que acontece? Nós precisamos que o governo do Estado, que agora está um bom moço, mas nós precisamos que ele coloque e nos ajude lá em Lages no que tange a saúde, para que dê estrutura na UPA. E eu entendo também a necessidade de termos mais uma unidade. E assim eu fiz um pedido ao ministro da Saúde, também solicitando apoio ao senador Jorginho Melo, à deputada federal Carmen Zanotto, mas nós precisamos também que o secretário de Estado da Saúde viabilize esses recursos para que a gente possa ajudar as pessoas. Por exemplo, nós temos o Hospital Tereza Ramos, no que tange as cirurgias. Então, o 4º andar, de acordo com o diretor, já foi instalado equipamentos, mas agora precisa colocar um forro, para poder iniciar as cirurgias. E quando que vai iniciar as cirurgias? A gente não sabe, mas tem pessoas que mandam todo momento para nós, no WhatsApp, nas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, por favor, nos ajude para que eu possa fazer uma cirurgia, eu estou ficando cega. Por favor, me ajude, eu não estou mais caminhando. E agora eu tenho que ficar numa cadeira de rodas porque eu não fiz a cirurgia. E faz 5, 8 anos que eu estou na fila. E aí nós vamos, através da internet, dar uma olhada em que posição ela está, para ver como é que a gente pode contribuir. E a forma de contribuir é cobrar aqui do governo do Estado, haja vista que foi aplicado R$135 milhões no final do ano passado, entregue da Assembleia Legislativa para o governo do Estado. Eu não estou entendendo. O que está acontecendo? Nós precisamos efetivamente que ocorram as cirurgias. Nós precisamos que os hospitais de retaguarda possam suportar que as pessoas não venham ainda mais no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, que é de emergência, e aí satura o sistema, tem um monte de gente, e aí dá um caos generalizado. Agora,
precisamos sim de estrutura, e Lages está precisando de recursos para colocar uma estrutura adequada, colocar bancos decentes para que as pessoas possam estar acompanhando. Tem gente que manda para mim mensagem, é o seguinte: Márcio, pelo amor de Deus, a minha mãe, que tem 83 anos, está desde as 9 horas da manhã, e é quase meia-noite, a pessoa está lá ainda, sem ser atendida. Mandam vídeos horrendos de pessoas que estão lá gemendo de dor, precisando do quê? De um quarto de UTI, precisando ser relocado para outro hospital. E o que precisa? Que o governador, além de ajudar os municípios, ajude esse setor tão importante que está caótico. Infelizmente, nós precisamos que os hospitais recebam o dinheiro que eles têm de direito para receber, e agora nós vamos fazer uma PEC, fazer uma proposta de emenda à Constituição para que seja fundo a fundo. Nós precisamos que abra hospitais, e aqui eu quero ratificar, o hospital de Ponte Alta está fechado, está fechado. O hospital de Urubici passou lá por uma intervenção, mudou diretoria, presidência. Nós precisamos de uma ajuda financeira, haja vista que o dinheiro tem bastante, né? E é importante isso. Agora, claro que contribuir para o município com uma pavimentação de rua é importante para aquela comunidade. Agora, se a pessoa, presidente, não tiver saúde, ela não consegue estudar, não consegue trabalhar. Nós precisamos efetivamente também de políticas preventivas de saúde. Aprovamos nessa casa a semana de conscientização da doença celíaca. Eu não vi uma ação do governo do Estado, e aí para não passar em branco, porque nós somos ativadores desse setor, o que aconteceu? Aí eu fiz lá um ao vivo, uma live com a Suzana Kister, que é celíaca, para poder explicar para as pessoas o que significa isso, o problema de não poder comer um pão, comer uma bolacha, porque são intolerantes ao glúten. Tem muitos produtos que dizem lá, não tem glúten, e aquele mesmo produto, por exemplo, um pãozinho de queijo, outros têm glúten, tem contaminação cruzada. Aqui foi aprovado também a semana de conscientização da doença de Crohn. Poxa, se a gente não começar a conscientizar as pessoas que ela pode ter uma doença, que tem hipersensibilidade no intestino, o que vai acontecer? Aí vai procrastinando, a pessoa vai sentindo dor e, de repente, ela faz a passagem. Ela acaba falecendo, porque, infelizmente, a estrutura está caótica. Está caótica. Eu já recebi pedidos de ajuda, 7, 8 pedidos no mesmo dia. Por favor, me ajude. Só que nós não podemos interferir, não é? Agora, o que nós temos que fazer como representantes, cobrar do governo a celeridade, agilidade, consciência, porque não adianta ter um monte de recursos se no setor tão prioritário, tão importante, que é a saúde, não foi levado. Eu não vi distribuição de recursos para os hospitais. Eu não vi. E é uma luta danada para que ele pague o que tem que pagar. Por exemplo, lá em São Joaquim, tiveram de entrar com uma ação judicial para o juiz determinar o pagamento do que já foi utilizado. Então, o hospital está de portas abertas, precisa ajudar as pessoas, a pessoa está com um problema de saúde, ele vai fazer o quê? Não, aqui não tem porque o hospital está devendo. E, infelizmente, está devendo o quê? Está devendo para a Celesc, para a Casan, e aí não consegue ter as certidões e não consegue habilitar o programa para receber o dinheiro. Poxa vida, vamos começar a trabalhar de forma muito cirúrgica, para que as pessoas de fato tenham vida em abundância, possam poder trabalhar, ativar a renda, fazer a coisa acontecer. Só que, infelizmente, o que está acontecendo em Lages, lá na UPA, eu quero aqui deixar minha solidariedade aos profissionais, ao povo lagiano e serrano, que infelizmente são vídeos muito tristes. Eu sempre peço, então, represente no Ministério Público, me ajude, porque politicamente a gente vai até uma parte, mas tem outras ações que precisam ser judiciais. Para quê? Para poder trazer estrutura, organizar as coisas, sabe? Então, a gente precisa ter esse tipo de orientação e entendimento. São essas minhas considerações hoje, presidente. Fico muito obrigado. Obrigado, deputado Márcio Machado. Ainda não havendo mais deputados inscritos em breves comunicações, passo agora ao horário destinado aos partidos políticos. Inicialmente, o Podemos, não havendo quem queira
se manifestar. O bloco MDB e Novo. O Partido União Brasil. Com a palavra, o deputado Vicentim. Pelo prazo de até 6 minutos, deputado. Senhor presidente, boa tarde, os nobres deputados, a diretora, povo catarinense que nos assiste através das comunicações da LESC. Eu venho aqui mais uma vez e queria fazer um pedido a todos os colegas, companheiros deputados e deputadas. Vi ontem e acompanhei também, vi por lá a situação da 282, né, que se encontra em situação crítica. São buracos, até tem buracos esperando vez para entrar no meio lá, que não tem mais espaço para lá dentro. Então a gente fica imaginando, se possível, a gente talvez poder se juntar aos deputados, elaborar um documento e encaminhar isso, né, ao Ministério da Infraestrutura. Sair lá em loco e mandar carimbar. Está aqui a nossa reclamatória. E quando que se notifica alguém, as coisas ficam mais complexas, mais sérias. Fica um ato lá oficialmente registrado dentro do governo, do Ministério. Então, estarei fazendo um documento, falar com o advogado, que elabora um cabeçalho explicando um pouco a situação e me dizendo do questionamento de nós, deputados, e todo o povo que lá circula, pelo amor. A gente vê carros que estourando pneus, dando problema, e não é feito a devida manutenção. Você sabe que o país é grande, as coisas são grandes, mas nosso problema também é grande e está meio velho já, completou alguns aniversários. Então, eu gostaria de pedir o apoio dos deputados dessa forma. Estarei passando um documento na minha assessoria ou em pessoa, pedindo assinatura, acompanhando essa reivindicação. Um parlamentar sozinho faz um pouco, mas 40 faz um monte. Faz o nosso Estado, representa toda a nossa população, representa tudo os interesses do nosso Estado e do nosso povo, enfim, alguma coisa até do nosso país, um pedacinho do nosso país. Queria pedir essa compreensão e que todos os deputados assinassem junto, né, sem pai e sem mãe, mas sim um documento que vai chegar até o Ministério da Infraestrutura, que cuida dessa parte. E assim estendo um comentário sobre a SC aqui, que liga aí Nova Trento a Brusque, né? Chamada deputado Gentil Batista Archer, acho que era rodovia 108. Um trecho que liga a descida do Moro e Nova Trento, é 800 metros a subida, e a descida deve dar uns 3 quilômetros, mais ou menos, que se fizesse na subida uma terceira via, não é tão custoso assim, e que depois se fizesse de lá para cá também, de Brusque sentido a Nova Trento, ou a São Batista, Claraíba, conhecido, se fizesse uma segunda via, está quase tudo pronto, não é tão difícil, que o governo, né, se encaminhar ao ofício, ele que se empenhasse todas as forças junto. E também, já tenho falado semana passada, e busquei lá a BR-486, que liga Butuverá, a Vida Ramos, passando por Ribeirão do Ouro, enfim, as cavernas. Então, são mais ou menos 50 km, que é uma rodovia secundária. Os caminhões entram para a rodovia, não podem mais retornar, viram tombar, cair, com problemas, curvas muito acentuadas, não conseguem contornar e acaba caindo barranco abaixo. Isso já está acontecendo muitas vezes. Então, eu queria pedir assim que a gente também juntasse esforços, porque o parlamento, se todos andarem num sentido, as coisas acontecem. Se todos apoiarem, as coisas vão para frente. Para que se faça lá menos uma abertura, não precisa pavimentar, asfaltar nada, mas que se botasse à disposição algumas máquinas, algum equipamento lá para se alargar as curvas. Tem tantas dessas máquinas no Estado, e se botasse uma empreiteira lá que fizesse um trabalho de abertura, que fizesse a estrada, deixasse ela na base de barro, mas
que fosse a rodovia realmente, que as pessoas pudessem ir e vir, né, os caminhões, encurtam muito nossas estradas. E não está tão difícil assim de fazer. Então, seria esse pedido que eu deixaria aos nobres deputados, a todo o povo de Santa Catarina, pessoas de Vida Ramos, né, a comunidade de cinema, que tanto anseia essa abertura, ao menos. Né? Não adianta prometer o asfalto, porque a gente sabe que são custos grandes para o governo também. Mas a maioria das curvas são coisas possíveis de se fazer. Então, eu tenho que conversar com o governador também, vou fazer mais uma conversa a respeito disso, para ver se há possibilidade, né, de se abrir um pouco melhor essas curvas que lá tem. Seria isso, senhor presidente, e pedir que estarei passando sempre a lista do nosso Hospital da Guabiruba, né? Agradeço aos deputados que já assinaram junto conosco aqui, né, a doação de emenda parlamentar de R$100 mil cada um, para o próximo ano que vem, para se poder dar um caminho, uma iniciativa, a se fazer hospital municipal em nosso município, que de tanta importância para nós. Muito obrigado, senhor presidente, e agradeço a atenção de todos. Uma boa tarde. Obrigado, deputado. Passa a palavra agora ao bloco PDT, PSB, Republicanos. Não havendo interessados, ao PP. Também não há interessados. PSD. Também não. PT. Também não. Suspendo a sessão até às 16 horas para a ordem do dia. Está suspensa a sessão.